Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês estão aí já fazendo feedback, anotações de tudo que aconteceu na nossa aula. Nessa aula, como nós prometemos na aula passada, nós vamos fazer o nosso audiobook. Olha só que fantástico. E é o audiobook que eu não vou fazer você de frente pro... Não, se você não quiser assistir, não tem problema, né? Não tem problema. Você pode estar aí, agora você pode lavar sua louça me ouvindo, você pode aí arrumar sua casa me ouvindo. Coloca uma caixa de som bem alto aí para todo mundo ouvir, que vai ser muito bom, vai ser muito top o nosso audiobook. E eu vou fazer aqui uma leitura aqui do audiobook, aqui, ler todo o nosso livro sobre suicídio, como lidar com o suicídio. Ó, pequenininho o nosso livro, muito top, magnífico, tá bom? Você vai ter aí agora, você vai só precisar trabalhar na sua casa, ou até mesmo deitado, tranquilo, descansando e ouvindo aí na sua varanda um belo, um lindo audiobook. Vamos lá? Como evitar, não é lidar, como evitar o suicídio, audiobook. Para muitos, a melhor maneira de se desvencilhar do problema é mediante o suicídio. Esse fato ainda é um tabu para muitos. Ao invés de encarar a situação, muitos preferem ainda acreditar que a tentativa de suicídio é o melhor caminho para amenizar a dor emocional. É alarmante o número de pessoas que cometem suicídio. Mas, segundo as estimativas da Organização Mundial da Saúde, OMS, feita para o ano de 2012, a taxa de suicídio foi de 800 mil mortes por ano. Isto, lamentavelmente, representa uma morte a cada 40 segundos no mundo. Vale lembrar que 90% das pessoas que cometem suicídio sofrem de alguma doença mental, como depressão, dependência de álcool, bem como outras drogas. Diante deste fato, a pessoa chega no seu limite de ação a ponto de não mais encontrar sentido na vida. Diante desta perspectiva, percebemos os fatores primordiais que dão origem aos pensamentos suicidas. Por isso é que o suicídio é considerado um problema de saúde pública, porque pode congruentemente ser prevenido. Os organizadores do livro Aprendendo a Viver com o Transtorno Bipolar diz: o suicídio nunca tem apenas uma causa. Há interação entre diversos fatores, como saúde mental, do ponto de vista médico e psicológico, e fatores sociais e culturais. Os transtornos mentais estão associados à grande maioria dos casos de suicídio e, apesar disso, muitas pessoas que cometem tal ato nunca tiveram um diagnóstico psiquiátrico. Analisando a história da vida deles, em mais de 90% dos casos poderia ter sido feito um diagnóstico psiquiátrico. Os diagnósticos mais importantes são a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, o alcoolismo e os transtornos de personalidade, sobretudo o transtorno de personalidade borderline. De acordo com os autores do livro que nós citamos agora, os transtornos mentais que mais levam ao suicídio têm tratamento que pode levar ao controle dos sintomas. Sendo assim, esse ato pode ser evitado mediante diagnóstico, tratamento e medidas de proteção adequadas, para os quais o risco de suicídio deve ser devidamente avaliado. Ora, nos últimos anos, os casos têm aumentado drasticamente e se não for tomada uma medida mais sólida que evite o suicídio, os 40 segundos de tragédia do planeta poderão diminuir e as consequências serão bem mais intensas. Se no mundo a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, no Brasil, em menos de uma hora, uma pessoa tira a própria vida. O suicídio, portanto, supera a soma de mortes causadas por homicídios, acidentes de trânsito, guerras, dentre outras causas, sem contar que as tentativas de suicídio são bem maiores e alarmantes. Embora a morte seja inevitável, devemos preservar a vida, pois ela é singular e breve. O suicídio é um erro tão grave quanto assustador, pois trata-se do anseio desmedido de assassinar ou aniquilar a dor que há em si. É lamentável,
mas todos os dias dezenas de pessoas em todo o mundo tiram sua própria vida. Elas buscam na morte refúgio e alívio para sua dor. Para muitos, sair pela porta dos fundos da morte é menos complexo que encarar os fantasmas psíquicos ou as dores emocionais. É sabido de todos que em 2006, a Organização Mundial da Saúde escolheu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. A Associação Internacional da Prevenção contra o Suicídio, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, usa esta data anualmente para conscientizar e alertar a sociedade sobre as realidades do suicídio, visto que os números envolvendo esta problemática são assustadores. A cada ano, aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem no mundo pelo suicídio. A cada 40 segundos, pelo menos uma pessoa tira a sua própria vida. Hernandes Dias Lopes diz que esse número supera a soma daqueles que morrem a cada ano vitimados pela guerra e pelo homicídio. Os dados são alarmantes. Vemos que a cada 40 segundos uma pessoa põe fim à própria vida. Para além disso, as tentativas de suicídio representam índices ainda maiores. Logo, conclui-se que este é um dantesco problema para a saúde pública mundial, pois vem deletando nossos adolescentes, jovens e adultos silenciosamente. Vivemos dias maus. O suicídio é um ato voluntário e intencional de matar a si mesmo. É o assassinato de si mesmo. É o último e invencível estágio da autodestruição. É a violência fatal contra si para pôr fim a uma dor maior do que a vontade de viver. Outras vezes, é um golpe final em si mesmo para punir o outro. O suicídio é o naufrágio da esperança, a falência dos sonhos, o fim da linha, o fundo do poço, o desespero de não enxergar a luz da esperança no fim do túnel. Vale ressaltar que tanto o suicídio quanto a tentativa produzem consequências emocionais irreparáveis para a família, amigos e, sobretudo, para a própria pessoa. Toda tentativa de suicídio é um pedido de socorro. Toda tentativa de suicídio deve ser ouvida e compreendida. Toda tentativa de suicídio deve ser um alerta para as pessoas próximas. O suicídio é o grito silencioso da alma. Jamais devemos negar nossa escuta para um pedido silencioso de socorro. Era comum em tempos remotos contemplarmos pessoas a partir da terceira idade ceifar suas preciosas vidas. Todavia, o quadro mudou, isto é, o mundo de adolescentes que tiram suas vidas é hoje muito maior e mais chocante. De acordo com Hernandes Dias, o suicídio acontece mais entre os ricos que entre os pobres. Acontece mais entre aqueles que perdem os bens que entre aqueles que nunca os tiveram. A dor da perda é maior que a dor de nunca ter tido. Poucas pessoas dão cabo à própria vida por causa da pobreza em que sempre tiveram, mas muitos sucumbem diante da alteração brusca do status social. Contudo, algo primordial que devemos saber é que a pessoa que se suicida tem o desejo de viver. Não obstante a isto, sua dor emocional é tanto impetuosa que ela não consegue pensar em outra alternativa a não ser a morte para amenizar a situação em que se encontra. Para Stuart, a maioria dos suicidas não quer morrer. Eles só querem fazer parar o que consideram ser uma dor emocional ou um sofrimento psicológico insuportável. Frase, fatores ou causa primordial. Todas as pessoas com a tendência a suicídio devem ser levadas a sério. Nunca pense que pelo fato de a pessoa ameaçar tirar a sua própria vida, isso é algo que não irá acontecer. Para o DSM-5 2014, a possibilidade de comportamento suicida existe permanentemente durante os episódios depressivos maiores. O fator de risco descrito com as consequências é história prévia das tentativas ou ameaças de suicídio, porém, deve ser lembrado que a maioria dos suicídios completados não é precedida por tentativa sem sucesso. Outras características associadas a risco aumentado de suicídio completado incluem sexo masculino, ser solteiro ou
viver sozinho e ter sentimentos proeminentes de desesperança. A presença de transtorno da personalidade borderline aumenta sensivelmente o risco de tentativas de suicídios futuros. As tentativas provam que 80% das pessoas que se suicidam um dia falaram que iriam se suicidar. Diante destes fatos, as ameaças de suicídio devem ser levadas a sério. Ora, o suicídio é resultado de um processo que foi desenvolvido por anos. Toda ameaça é um sinal de alerta ou um pedido de socorro. Os organizadores do livro Aprendendo a Viver com Transtorno Bipolar novamente diz, alerta que devemos perceber fatores de riscos de cada pessoa que tem pensamento suicida, ou seja, pacientes que apresentam casos de suicídio na família também têm risco aumentado de cometê-lo. Pobres vínculos sociais e familiares, desemprego ou aposentadoria, pessoas divorciadas sem filhos, solitárias, são mais propensas ao suicídio. Quem flerta com a morte, se não for tratado, uma hora ou outra será tragado por ela. Audrey Solomon diz que tentativas prévias de suicídio são o fator mais forte na previsão de suicídio. Cerca de 1/3 das pessoas que se matam já tentou suicídio antes. 1% das pessoas já tentaram, 1% dos que já tentaram viraram suicidar-se dentro de um ano. 10% se matarão dentro de 10 anos. Há aproximadamente 16 tentativas de suicídio para cada suicídio concretizado. A maioria dos que cometem suicídio tem uma desordem mental diagnosticada. Como sabemos, a depressão é a causa número 1 das pessoas que cometem suicídio. É triste, porém, metade ou mais que isso já pensou em suicídio. Gary Stuart corrobora sobre algumas palavras associadas ao suicídio. São elas: raiva, desânimo, falta de esperança, desamparo, falta de valor, depressão, medo, tragédia, mistério, vergonha, vingança, protesto, ressentimento, alívio da dor, busca por soluções, um grito por ajuda, um legado destruído, perguntas não respondidas, sonhos não realizados, erro, desespero, amargura, lágrimas e arrependimento. Pessoas com tendência ao suicídio acreditam que ninguém sentirá falta delas quando elas se forem. Elas têm um sentimento de inferioridade, de abandono, de penúria e desespero. Pensam que seus amigos, familiares estarão melhor sem eles. Pensam que o suicídio é a única forma possível de escapar da dor emocional insuportável. Assim o suicida não quer morrer, ele quer escapar do sofrimento. No fim das contas, o suicídio não era uma questão que diz respeito ao morrer, mas sim ao viver. Consequência e prevenção. O suicídio é uma avalanche destrutiva na emoção. As consequências deste ato são enormes, pois frequentemente as famílias desenvolvem um grande sentimento de culpa em relação à tragédia. A depressão muitas vezes não mostra sua face fantasmagórica, ela também trabalha na surdina, ceifando suas vítimas. É necessário, portanto, que permaneçamos com os olhos bem abertos, levando a sério cada tênue grito de socorro daqueles que enfrentam noites insônias e mal dormidas devido à depressão. Esse mal faz com que sua vítima se sinta um inútil, a escória da sociedade. Para o depressivo, o sentimento de desvalia toma conta da sua alma e a única saída é a morte. Pensamentos sobre morte, ideação suicida ou tentativas de suicídio são comuns. Esses pensamentos variam desde o desejo passivo de não acordar pela manhã ou uma crença de que os outros estariam melhor se o indivíduo tivesse morto, até pensamentos transitórios, porém recorrentes, sobre cometer o suicídio ou planos específicos para se matar. As pessoas mais gravemente suicidas podem ter colocado seus negócios em ordem. Exemplo, atualizar o testamento, pagar as dívidas. Podem ser adquiridos materiais necessários, como corda, arma de fogo,
e podem ter estabelecido um local e momento para consumarem o suicídio. As motivações para o suicídio podem incluir desejo de desistir diante de obstáculos percebidos como insuperáveis, intensos desejo de pôr fim ao estado emocional extremamente doloroso, incapacidade de antever algum prazer na vida ou o desejo de não ser uma carga para os outros. A resolução desses pensamentos pode ser uma medida mais significativa de risco reduzido de suicídio do que a negação de plano suicida. Além de não resolver o problema, o suicida deixará marcas profundas naqueles que faziam parte de sua vida. Lopes, 2007, diz que, na verdade, um dos maiores truques e enganos do suicídio é que ele não mata a causa que o estimula. Ele não põe um ponto final na dor que aperta o peito e açoita sua alma. O suicídio é uma prática equivocada acerca da natureza da vida, da morte, do tempo e da eternidade. O suicídio é uma revolta nebulosa contra si mesmo. O suicídio é um rompimento nevrálgico do sagrado. É um mal irremediável. É um ato inglório. É uma solução imprudente. É uma ilusão desastrosa. Não alivia a dor emocional. É um passaporte para as trevas. Prejudica a si próprio e os outros próximos. É um ato de injustiça contra si e contra os outros. É o ódio desmedido de si mesmo. O suicídio revela a falta de amor a si próprio. É a única saída para curar a dor emocional. É a melodia melancólica do abismo. É o estágio final da dor humana. É um ato que anda na contramão do Criador. É uma zona de escape para aqueles que estão com a emoção fragilizada. É uma agressão fatal ao patrimônio singular do universo que se chama vida. Prevenção. O psiquiatra Moreno, 2015, sugere que conversar com um paciente sobre o tema é importante, uma vez que ele pode apresentar uma série de pensamentos sobre a morte, mesmo sem ter, naquele momento, real intenção de cometer o ato suicida. Ideias de que a vida não vale a pena são comuns e podem evoluir para outros que envolvam morte ou suicídio. A partir daí, o paciente pode apresentar real intenção suicida planejada e buscando meios para cometer o ato. Até a tentativa de fato, é importante avaliar o grau de impulsividade do indivíduo, pois ela e a agressividade estão relacionadas às tentativas de suicídio. Temos um questionário da OMS sobre ideação suicida que você encontra a seguir. Olha só. Pergunta sobre a presença, isso aqui é importante. Pergunta sobre a presença da ideação suicida. Ideação é pensamento suicida. Tem obtido prazer? Essa aqui é uma pergunta que você vai fazer para ele. Tem obtido prazer nas coisas que tem realizado? Sente-se útil na vida que está levando? Sente que a vida perdeu sentido? Tem esperança de que as coisas vão melhorar? Pensou que seria melhor morrer? Pensamentos de pôr fim à própria vida? São ideias passageiras ou persistentes? Já pensou como se mataria? Já tentou ou chegou a fazer algum preparativo para isso? Tem conseguido resistir a esse pensamento? É capaz de se proteger e retomar para a próxima consulta? Tem esperança de ser ajudado? Avalie se a pessoa apresenta um plano definitivo para cometer suicídio. Vamos lá. Você fez algum plano para acabar com a sua vida? Você tem alguma ideia de como fazê-lo? Investigar se a pessoa tem métodos para suicídio. Pergunta número 1. Você tem pílulas, uma arma, inseticida ou outros meios em casa? Pergunta número 2. Esses meios são facilmente acessíveis para você? Descobrir se a pessoa fixou alguma data para cometer o suicídio. Você decidiu quando planejaria acabar com a sua própria vida? Quando você estará planejando fazê-lo?
No caso de uma tentativa de suicídio, o médico e a equipe de saúde mental que cuidam do paciente devem ser imediatamente avisados para fazer uma avaliação e tomar as condutas adequadas. Caso o risco seja imediato, uma equipe de emergência deve ser acionada, apesar de nenhum dos fatores de risco ser suficiente para prever quem irá ou não cometer o suicídio. A sua identificação é fundamental para diminuir a chance de que ocorra. Devemos, sobretudo, saber que eliminar a dor é a melhor matéria de combater o suicídio. Precisamos declarar guerra contra o problema e não contra o problemático. Precisamos realizar trabalhos terapêuticos para estimular positivamente a autoestima. Precisamos fomentá-los a sonhar, pois quem sonha acorda focado para vencer. Os tratamentos médico e psicoterápico mantidos são fundamentais para produzir o risco de suicídio. A medicação antidepressiva, no caso da depressão, estabilizadores do humor. No caso da TB, são fundamentais para melhorar a quantidade de vida do paciente e prevenir o suicídio. É necessário que haja uma mobilização de toda a sociedade para trabalhar a questão da prevenção do suicídio, assim como são tratadas outras questões, como acompanhadas de conscientização, levando assim à redução dos casos. Também será prudente que se tenha mais empatia sobre a questão de suicídio. O primeiro lugar a ser trabalhado na prevenção é a família. O lar é o laboratório onde se criam maiores crises, que é conjugal, sentimental ou emocional. O que acontece na família revelará o estado psíquico da pessoa. Onde não há diálogo e tempo de qualidade para se socializarem, bem como para revelar os seus sonhos, ali cedo ou tarde será um depósito de inúmeros fatores psicoemocionais que automaticamente o levarão ao suicídio. Precisamos urgentemente abrir os olhos para este problema. As famílias têm o poder de exercer um grande papel na prevenção e contra o suicídio. As ideias também têm seu papel, as igrejas também têm seu papel fundamental na prevenção. De acordo com Lopes, 2007, a igreja deve ser uma comunidade terapêutica onde as pessoas encontram solução emocional, ou solução para a sua saúde emocional e, sobretudo, espiritual. Precisamos também de psicanalistas, psicólogos, psiquiatras voluntários que se disponham a comprar essa briga em prol de um país com menos suicídio. A terapia é a segunda perna desse tripé do tratamento eficaz. A terapia deve ser feita com um conselheiro competente, seja ele psicólogo, seja ele orientador espiritual. A terapia é indispensável para aqueles que buscam sair da caverna da depressão. Ela precisa se estender enquanto durar esse arroxo emocional. Os médicos, psiquiatras ou clínicos gerais deveriam comprar essa briga, pois eles sabem que depois de diagnosticado o problema, os pacientes devem ser tratados com medicamentos. Existem diversos meios de lutarem contra este mal. Este trabalho não é um assunto simplesmente para os políticos, mas para todo cidadão que é apaixonado pela vida. O suicídio mata mais que muitas guerras. Ele é um mal sem fim. Precisamos arregaçar as mangas e de alguma maneira lutar e dizer sim à vida. As redes sociais são boas ferramentas para abraçarmos pessoas que estão nos calabouços existenciais. Os livros, revistas, jornais, outdoors são meios extraordinários para combater o suicídio. Não devemos combater somente no dia 10 de setembro, mas nos 30 dias de todos os meses do ano. Vale a pena viver a vida, ela é uma dádiva do Criador, é uma glória sublime. A vida é um patrimônio do universo, é a magia de tudo. Por isso, devemos cuidar dela com amor. Devemos combater com demasiado esmero até que os suicidas se tornem abruptamente apaixonados pela vida, pela existência. Devemos tratar com medicamento, terapia, fé e amor. Precisamos entender que a gente precisa de gente, todos precisam de Deus. Logo, precisamos de alguma forma unirmos e lutar contra esse gigante.
precisamos incutir nos suicidas que a vida é bela e singular e que vale a pena viver, vale a pena respirar prazerosamente o ar da vida. Alguns pontos que ensinam como proteger o indivíduo, aqui descrito pelos colaboradores do livro Aprendendo a Viver com o Transtorno Bipolar. Vamos ler eles. Para proteger o indivíduo do suicídio, ouça a pessoa ao interagir com alguém que está em sofrimento, sobretudo em risco de suicídio. Demonstre respeito e que entende seus sentimentos, focando neles e não em conselhos animadores. Não interrompa a pessoa frequentemente, evite julgamentos, demonstre solidariedade, não seja superficial. Dizer que as coisas vão ficar bem ou outras frases clichês não ajuda. Converse sobre o sofrimento. Sem seu sofrimento, se seu sofrimento for grande, procure conversar com as pessoas próximas. Escolha um lugar adequado. Reserve um tempo e estabeleça um diálogo de confiança. Isso também vai ajudar a fortalecer os vínculos. Converse sobre o suicídio. Quando a pessoa dizer que a vida não vale a pena ou afirmações semelhantes, não subestime ele, que isso não ajudará. Havendo abertura, questione sobre intenções suicidas, assim você poderá chegar ao tema gradativamente e com calma. Não existe momento certo para perguntar sobre esse assunto, mas deve acontecer quando a pessoa se sentir à vontade para falar de seu sentimento. Perguntar sobre suicídio previne, enquanto na verdade há uma falsa crença de que conversar sobre isso pode diminuir tal ideia na pessoa em sofrimento. Razões para viver. Sempre há razões que alimentam a esperança e o ânimo do doente. Um paciente em depressão, por exemplo, tem uma visão distorcida para enfatizar e interpretar negativamente os fatos em sua vida. Devemos recordar e relacionar as razões que ele tem para viver. Ajude-o a fazer uma lista. A família e os amigos são importantíssimos e devem ser lembrados nessa hora. Proteja o doente. Se o paciente está enfastiado de viver e achar que a vida não faz sentido, ele pode apresentar um risco baixo. Esteja atento. Contudo, se o sujeito tem planos claros de suicídio, preparou os meios para realizá-lo e para estar se despedindo de todos, estamos diante de uma situação de emergência. Nunca deixe o paciente ficar sozinho. Esconda armas, veneno, facas e cordas e estimule a pessoa a buscar ajuda imediatamente. Caso ela se recuse, avise a família e os profissionais da saúde mental. Resista à tentação de fazer um acordo com o paciente e deixá-lo sozinho para que depois ele busque ajuda, porque depois pode ser muito tarde. De acordo com os autores citados acima, devemos estimular e fortalecer todos os chamados fatores de proteção contra o suicídio. Principalmente deles já foi citado que é o tratamento, mas há outros nos quais a família é fundamental, os vínculos sociais e afetivos que o paciente mantém. Boa rede social e bom relacionamento familiar também diminui o risco, assim como gozar de boa saúde e ter fé são fatores de proteção. Precisamos dizer sim à vida e ajudar a todos aqueles que estão com uma desordem emocional, para aqueles que sofrem sérias frustrações, que vale a pena recomeçar. Eles precisam entender que as perdas acontecem não para darmos fim à existência, mas para forjar nossa luta, nossa capacidade de viver, bem como triunfar sobre todos os fatores complexos da vida. A vida é um espetáculo do universo, é um dom de Deus, é um presente do Criador, é a singular e bela quando é vivida com responsabilidade. A vida deve ser vivida com intensidade e alegria. A vida é a mais bela poesia elaborada por aquele que rege com perfeita harmonia a canção da vida. Esse é o nosso livro que nós acabamos de ler em menos de 30 minutos.
Como evitar o suicídio. Esse livro é fantástico. Eu espero que você tenha aprendido muito com ele. Ouça esse áudio várias vezes para você ver a veracidade do suicídio, o perigo que é o suicídio e a tragédia que é o suicídio, os traumas que ele causa. Que livro fantástico. Então, eu te aguardo na próxima aula com a leitura de mais um audiobook.